Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo meu. Eu sou Jan, sou professor de holandês e tradutor. E hoje eu venho trazendo para vocês mais um trabalho meu. E hoje eu quero falar sobre olhar o horário em holandês. Como que se fala o horário em holandês. E também um pouco como que você incorpora o uso de falar horários nos seus frases de dia a dia. Vamos lá. Igual como em português, para poder falar o horário, a gente tem que saber os números 1 até 12. Então, isso que eu escrevi aqui para vocês em holandês, para vocês saberem como pronunciar esses números em holandês. Então, vamos lá. 1 é pronunciado de 1, depois temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E assim você conta de 1 até 12. Primeira coisa, como que a gente fala o hora em ponto em holandês? Com todo slide eu tenho escrito para vocês em negrito como que a gente fala em holandês, como X sendo a hora que você quer falar. Então, como é que a gente fala é a 1 hora, é às 2 horas. Em holandês a gente fala het is x uur. X sendo 1 até 12, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem het is 2 uur. A gente fala sempre het is, e het is quer dizer é, e depois 2 uur seria é às 2 horas. E essa frasinha você pode usar para qualquer outro horário. Por exemplo, 4 horas seria het is 4 uur. E às 9 horas seria het is 9 uur. Então, hora em ponto é até fácil. Agora, horas e meia, aí é um pouco diferente. Porque em português a gente gosta de falar é às 2:30. Mas em holandês a gente fala essa parte um pouco diferente. Em vez de falar é 2 horas mais uma meia hora, né, que seria é 2:30, em holandês a gente literalmente fala alguma coisa tipo é uma meia hora até as 3 horas, basicamente, né, mas do jeito mais curto. Ou seja, a gente usa essa palavra de half na frente da hora que ainda tem que chegar. Então, com is sendo a hora que ainda vai chegar. Então, para falar é 2:30, a gente não fala o número 2 ou 2, né, que seria 2. A gente, na verdade, fala o 3, que é 3. E a gente coloca esse número depois a palavra half, porque half quer dizer metade ou metade de. Então, de novo, para falar 2:30, a gente fala alguma coisa como é metade de 3 horas. É o mesmo horário, mas a gente usa um outro número. Mais um exemplo seria 11:30, mas em holandês a gente fala het is 11:30. E 4:30 seria het is 4:30. Então, de novo, para falar a hora e meia, é importante saber que a gente não usa a mesma fórmula em português de hora com mais uma meia hora. Então, 2:30 é 2 horas mais uma meia hora. Mas em holandês a gente fala falta uma meia hora até a hora inteira chegar. Então, tem que trocar o número de 2 para 3, ou 3 para 4, ou 9 para 10 em holandês, entendeu? Agora, as 15, né? 15 para as 2, 15 para as 3, ou seja, quando a hora falta 15 minutos antes de chegar na hora inteira. Em holandês, a gente usa a frasinha het is 15:15. E kwart, em holandês, a palavra kwart é basicamente uma proporção de 25% de alguma coisa inteira. E 25% de uma hora seria o quê? 15 minutos, né? Mas esse kwart também é usado com outras situações em holandês. Por exemplo, se tiver um bolo na sua frente e você quer um pedaço grandão de 25% daquele bolo, aí a gente também poderia falar em holandês ik wil een kwart van die taart. Quero 25% daquele bolo, né? Da mesma forma, em holandês, quando falar horário, a gente usa esse kwart como um troco de 15 minutos. A gente não fala 15 quando é 15 para 1 hora, né? 15 para 9, por exemplo. A gente fala het is 8:45. Ou 15 para as 2, a gente fala het is 4:45. Ou het is 4:45. Então tem que pensar esse kwart no contexto de horário como sempre 15 minutos. E voor sendo antes, a preposição antes.
Então, para falar também que passou 15 minutos depois da hora, a gente usa quase a mesma frasinha, mas a gente troca o vor como over. E over é tipo sobre, ou no contexto de falar horário, seria depois. Então, para poder falar é 7:15, em holandês a gente falaria het is 7:15. Ou seja, de novo esse kwart, que vai funcionar como uma quantidade de 15 minutos. Mas em vez de antes, sendo vor, a gente fala over, ou seja, depois, né? Passou aquele 15 minutos, depois é 7. Mais uns exemplos seria het is 5:15, 5:15. E 9:15 seria het is 8:09. Agora, em vez de falar 15 minutos antes ou depois da hora, a gente também pode fazer isso com qualquer quantidade de minutos, por exemplo, 5 ou 10 minutos. Né? Para fazer isso, a gente pega a mesma frasinha de kwart, né? Het is 7:15 ou het is 7:15, e a gente troca a palavra kwart pelo o número de minutos que está faltando ou já passou a hora, né? Seja 5 ou 10, mas você também poderia falar het is 8:45. Ou het is 2:45, né? Com 8 sendo 8, 2 sendo 2, para ficar mais exato com sua comunicação de tempo. Mas geralmente a gente sempre fala 5:10 para a hora ou depois da hora. Dependendo se é antes da hora ou passou da hora, né? 5 antes ou 5 depois da hora, a gente pode optar de novo por vor ou over. Vor quando ainda tem que passar a hora e over se já passou a hora. Então, por exemplo, 10 minutos depois das 3 seria het is 10:03 ou het is 5:14, 5 para 10, ou talvez 5 depois das 6 seria het is 5:06. Finalmente, a gente também tem um jeito de falar que é 5 ou 10 minutos para ou depois da meia hora. E essa indicação de horário deve ser a mais difícil, porque incorpora o jeito que a gente fala sobre a meia hora. E também, além disso, a gente tem que falar se ainda está faltando ou já passou 5, 10 minutos. Então, em holandês, a gente fala do próximo jeito. Het is 5 ou 10, né? Dependendo se é 5 ou 10 minutos, que está faltando ou passou a meia hora. Voor ou over. Voor se ainda está faltando até a meia hora. Over se já passou a meia hora, esses 5, 10 minutos. Depois a gente fala o jeito de meia hora, mas half x. E x, melhor para eu falar x mais 1. Porque esse x, né, para vocês seria como exemplo de 2:30, seria 2. Mas em holandês, né, a gente fala metade de 3, em vez de 2:30, né? Então, seria x mais 1. Então, em vez de falar 2, vocês têm que falar 3. Então, para falar, por exemplo, é às 7:25, né? Ou seja, está faltando 5 minutos antes de 7:30. Né? Esse é um outro jeito de pensar. Mas lembra que 7:30 em holandês é metade 8. Né? Ou seja, half 8. Então, seria het is 5:30. Voor, porque ainda está faltando 5 minutos até 7:30 chegar. E eu coloco depois half 8, porque isso é o nosso jeito de falar 7:30. Mais um exemplo seria het is 11:10. Ou seja, é 10 depois da metade 11. Ou seja, em português seria 11:35. Mais um último exemplo. Como falar é às 2:20, ou seja, em outras palavras, está faltando 10 minutos antes de 11:30. Então, em holandês, a gente falaria het is 3:10. Né? De novo, eu escolho 10 porque isso é o número de minutos que está faltando. Voor, porque a gente está antes da meia hora, né? Não depois. Então, por isso é voor, que é antes. E 2:30, que a gente fala de half 3, né? Que de novo é metade de 3. Agora mais um pouco sobre falar dos horários no contexto de falar sobre seus planos, né? O que você vai fazer em algum ponto da hora. Em holandês, antes de falar todas essas indicações de horários que a gente acabou de falar, no contexto de falar a frase, a gente geralmente coloca na frente do ponto de hora, né? Por exemplo,
seria a tradução de as. Por exemplo, para falar, eu vou jogar futebol às 11 horas da manhã. Aí o que acontece, né? 11 horas é simplesmente 11 uur. E eu vou ik ga. Jogar futebol é o segundo verbo, que seria voetballen. Então, é o segundo verbo, jogo para o final, seguindo as regras de estrutura da frase em holandês. Mas a parte interessante aqui é que as vai ser om. Então, nunca somente fala ik ga 11 uur 's ochtends ou in de ochtend voetballen. É sempre om 11 uur, né? Às 11 horas. E a parte que eu escrevi aqui de da manhã, em holandês a gente tem dois jeitos de falar da manhã, na tarde ou da noite. Tem o apóstrofe S, no caso de da manhã, e depois ochtends. E a pronúncia seria 's ochtends. Mas um jeito mais elaboradinho para falar, né? Porque leva mais sílabas para falar isso, é in de ochtend. O próximo exemplo seria: ela quer almoçar às 12h30 hoje. E lembra que 12h30 vai virar metade 1. Hoje é uma indicação de tempo, então isso vem sempre primeiro, depois o primeiro verbo, que seria wil. De ela quer seria zij wil. Almoçar aqui de novo é o segundo verbo, que em holandês é middageten. E esse segundo verbo, como você sabe, vai para o final. Então a frase inteira seria: zij wil vandaag 12:30 middageten. O último parte desse vídeo é as outras preposições que você poderia colocar na frente da sua indicação de horário nos seus frases de dia a dia em holandês, né? Porque em vez de falar às 11, a gente também pode falar a partir de 11, ou até 5, ou desde 8 horas. Então vamos lá. Primeiro, você pode comer a partir de 2 horas. Em holandês seria je kan vanaf 2:15 eten. Ou seja, a partir de, em holandês seria vanaf. Então, quando você quer falar a partir de alguma hora específica, aí você coloca vanaf no lugar de om. Então, isso é importante para saber também. Então, aqui, o om vai ser trocado por outras preposições em holandês. Para falar do jeito de até, por exemplo, queremos ficar até 5 horas na praia. Seria, wij willen tot 5 uur op het strand blijven. Para falar por volta de, a gente tem vai chover por volta de 9h30. Em holandês, a gente fala ongeveer vanaf. Então, a gente reusa vanaf. Mas começa a palavra ongeveer, porque ongeveer é mais ou menos ou por volta de. Então, het zal ongeveer vanaf 9:30 regenen. E o último desse vídeo seria a preposição desde. Eles estão ocupados desde 8 horas da manhã. Que seria zij zijn sinds 8 uur 's ochtends bezig. Zij zijn sinds 8 uur 's ochtends bezig. E bezig aqui é ocupado. Ocupado é o particípio passado do verbo ocupar, ou seja, é um segundo verbo. Então, seguindo as regras de segundo verbo para o final, a gente coloca bezig para o final. Então, pessoal, eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Me dá um like, dá uma reação. Se você está interessado para treinar mais holandês num ambiente mais profissional, você poderia sempre pegar aulas comigo. Eu espero que eu te ajudei bastante nesse novo vídeo e até o próximo. Tchau!